Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre o CEP. Não é código de endereçamento postal, é controle estatístico de processos, né? Versus variabilidade versus qualidade. Olha só que interessante, ó. Sabe qual é o principal motivo que faz com que um produto ou um serviço chegue para o cliente perceba falta de qualidade nele? Variabilidade. Porque no momento em que aquele produto foi fabricado, aquele serviço estava sendo feito, tá? Você não garantiu que ele fosse feito de maneira constante, padrão, estabelecida, coerente sempre, com boa precisão, com estabilidade. Você não garantiu, então está variando. Então imagina só, você tem uma equipe de pintura. Eu sou um arquiteto, tenho uma equipe de pintura trabalhando comigo e eu quero que essa equipe de pintura entregue esse serviço de pintura com qualidade. Aí está acontecendo uma variabilidade. Tem cliente que está dizendo que é bom, cliente que está dizendo que é ruim, cliente está dizendo que precisa melhorar, cliente está dizendo que precisa retocar a pintura. E você está irritado, arretado com essa situação. Então você quer garantir a qualidade daquela pintura que está sendo feita. O que é que você faz? Você pega o pessoal e você tem que treinar o pessoal para que o pessoal diminua a variabilidade. Você vai identificar quais são as causas que fazem com que haja uma variabilidade na maneira como eles fazem aquele trabalho, aquele serviço. Israel, vale a pena aplicar uma carta de controle, uma carta de controle aqui? Talvez não, mas vale a pena aplicar os conhecimentos de controle estatístico de processos. Porque a partir do momento que você consegue entender o que é que está causando variação, será que é a hora que o cara tem que pegar e largar? Será que é o tipo de obra? Porque em apartamento o cara tem hora para pegar, tem que parar de pintar na hora de parar de pintar, o cara tem que largar na hora que tem que largar, tem que ainda limpar o apartamento. Em casa, talvez não tenha isso. Então, a depender do tipo de serviço, isso pode ser uma causa de variação. Então, se você identifica essas causas de variação, você consegue dar um treinamento para essas pessoas para cada uma dessas causas de variação. Às vezes tem tipo de tinta que é mais fácil, tipo mais difícil, tipo de pincel. Tem muitas causas comuns de variação, gente. Se eu mapeio, faço procedimento, eu consigo garantir que haja uma baixa variabilidade naquilo que está sendo feito. E se eu tenho uma baixa variabilidade, eu consigo garantir um trabalho mais constante. Então, se o trabalho é constante e tem qualidade no primeiro, tem qualidade no segundo, tem qualidade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque eu tenho um procedimento, eu tenho um padrão reduzido de variabilidade, tá? Montgomery, que é um dos papas da estatística moderna, esse Woodall, eles descrevem que a qualidade pode ser definida como sendo inversamente proporcional à variabilidade. Ou seja, quanto maior for a variabilidade, menor a qualidade. Por que menor a qualidade? Porque eu não estou conseguindo entregar aquilo que o cliente espera de uma maneira constante. Gente, vou dar outro exemplo aqui. Eu fico pensando em exemplos para vocês saberem que a gente pode aplicar em tudo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu uso para escrever. Escrever onde? Escrever aqui. Não sei nem se está dando para vocês verem. Mas assim, essa caneta vermelha aqui, olha só. Eu tenho alguns componentes internos a essa caneta aqui. Como essa pontinha da caneta, né? Aqui eu posso ter álcool ou algum outro solvente aqui dentro, né? Para facilitar com que a tinta seja dissolvida e aí eu consiga passar essa tinta dentro num quadro e aí o quadro risque, né? Risque com essa tinta aqui. Mas olha só, se eu tenho, imagina que eu tenho um solvente aqui dentro, tá? Se eu tenho uma quantidade muito grande do solvente, quando eu riscar vai sair, não vai nem prender no papel. Se eu tenho uma quantidade muito pouca, a tinta vai ficar grudada aqui dentro, eu não vou conseguir escrever. Então, se eu tenho uma variabilidade muito grande na quantidade de solvente aqui, em alguns momentos eu vou ter qualidade, em outros momentos a tinta vai ficar dura, eu não vou conseguir riscar, em outros momentos a tinta vai ficar tão amolecida aqui, tão textura de água, que eu não vou conseguir nem riscar, porque está variando. Quando varia muito, eu não tenho, não é varia, é varia, né? Quando varia muito, eu não tenho qualidade, eu não tenho como garantir a qualidade. Eu vou ter itens com baixa qualidade. Entenderam, pessoal? Então, a variabilidade é um inimigo da qualidade. E para eu garantir a qualidade, eu preciso diminuir a variabilidade. E como é que eu garanto a diminuição da variabilidade? Através da carta de controle, do controle estatístico de processos, né? Então, ó, o CEP fornece uma radiografia do processo, identifica a variabilidade e possibilita o controle dessa variabilidade ao longo do tempo, através da coleta de dados continuada, análise e bloqueio de possíveis causas especiais que estejam tornando o sistema instável.
Então, quando eu uso o CEP, eu faço uma radiografia, eu entendo como é que o meu processo funciona. Quando eu vou usar, ou para usar o CEP, eu tenho que entender quais são as minhas causas de variação, eu tenho que entender como é que eu vou coletar os meus dados, se eu consigo coletar os meus dados em tempo real, ou se eu vou ter que colocar na planilha para avaliar depois. Eu consigo entender como é que o meu processo se comporta ao longo do tempo, para saber se tem alguma causa que está causando, né, mais variação em algum momento do que em outro momento. E no ambiente competitivo, o controle estatístico abre caminho para melhorias contínuas, uma vez que garante um processo estável, previsível, com a identidade e capacidade definidas, cuja evolução pode ser facilmente acompanhada. Perfeito, pessoal? A gente usa isso com o controle estatístico de processos com o objetivo principalmente de ter um processo estável e previsível ao longo do tempo, tá? Uma outra característica importante também, tá? Que Montgomery faz a associação, ou traz a associação do CEP às seguintes ferramentas, as sete ferramentas do CEP, né? A gente usa o CEP junto com histogramas, folhas de controle, gráficos de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de concentração de defeito, diagrama de dispersão e gráfico de controle. A gente vai fazer exercício, nem se aperreie, tá? A gente vai abrir o Minitab, fazer um monte de exercício de controle estatístico de processo e a gente vai envolver essas ferramentas aí. Essas são ferramentas que nos ajudam com o CEP, porque o CEP é uma maneira de acompanhar o indicador de qualidade ao longo do tempo. Já essas ferramentas são ferramentas que me ajudam a quebrar, desdobrar, entender mais de onde é que está vindo, como melhorar a minha variação do processo. Essas ferramentas, elas são ferramentas que nos ajudam muito em relação a isso, tá bem? Olha, como eu tenho aqui ainda esses meus 4 minutinhos, eu vou abrir agora o meu Minitab. Nem se preocupe com o Minitab agora, vai ter uma aula mais na frente só para você baixar o Minitab e aprender a usar. Mas eu vou abrir o Minitab e vou te mostrar essas ferramentas aqui na prática para você ver como é que a gente consegue comparar isso aí com o controle de processo, beleza? Vamos comigo lá? Bora lá? Pessoal, abrindo para vocês aqui agora o Minitab, vocês podem perceber que dentro do Minitab a gente tem a parte de Stat e dentro de Stat ferramentas da qualidade. Aqui nas ferramentas da qualidade a gente tem o Pareto, o gráfico, o diagrama de causa e efeito, que gera também, o Minitab pode gerar um gráfico para a gente bem bacana para a gente fazer vários tipos de avaliações, tá? Além desses 3 aqui em cima, ó, aqui na parte de gráficos, a gente tem esse histograma, que é um dos gráficos que a gente citou lá também, tá? Alguns outros gráficos para dar apoio ao controle estatístico de processos são esses gráficos aqui de box plot, com que a gente consegue perceber a variabilidade dos dados, ou seja, o Minitab, que eu estou abrindo aqui, é só algumas janelas com vocês ainda vão aprender a usar bastante o Minitab, não se preocupem, mas o Minitab ele traz uma quantidade muito grande de oportunidade de utilização dentro dos processos e dos controles da empresa que você faz parte, tá? Tanto nas ferramentas da qualidade, esses 3 que a gente identificou aqui, como também na parte de gráficos, vários tipos de gráficos que vão dar apoio às cartas de controle, ao controle estatístico de processos. Perfeito, pessoal? Então, nas dúvidas que vocês forem tendo, a gente já vai ajustando, tá? Só abrindo aqui um parênteses para dizer que em Stat, cartas de controle, a gente já tem vários tipos de cartas de controle aqui e algumas dessas cartas de controle nós vamos utilizar neste curso de controle estatístico de processos e possivelmente em outros módulos, em módulos mais avançados, a gente começa a falar em cartas ponderadas pelo tempo, multivariadas e eventos raros, perfeito? Mas nesse curso a gente vai abordar as variáveis para subgrupos, dados individuais e as cartas de atributos também. Muito show! Fica aí junto comigo que a gente entra nesse próximo módulo já já. Um abração, gente. Até já!